Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 59, que diz: Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Bom, meus amados, estamos aqui concluindo a história de Estevão, pelo menos aqui na terra. Ele que veio a se tornar o primeiro mártir cristão. A palavra mártir, como explicado nas últimas lições, significa testemunha no grego, ou seja, é uma pessoa que testemunhou a realidade da pessoa de Jesus, de ele ser o Messias, o Salvador. Ele testemunhou isso e foi até as últimas consequências. Ele testemunhou até a morte. Apesar das ameaças, apesar do perigo, ele testemunhou e foi até o fim. Então, mostrando aí a convicção absoluta e total da realidade do que eles haviam testemunhado. Então, Estevão é o primeiro mártir cristão. E ao estar sendo apedrejado, que foi uma morte violenta, nem chegaram a concluir o julgamento, eles ficaram a multidão enfurecida, arrastaram ele para fora da cidade, o apedrejaram. A reação de Estevão foi orar. Inicialmente, temos essa primeira parte da sua oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Bom, queridos, recentemente eu gravei um áudio, vou colocar até a descrição aqui, vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, para quem desejar assistir, em que eu comentei muito brevemente sobre por que a tradição cristã primária crê que Jesus não é apenas Messias e Salvador, mas a encarnação do Deus vivo. Porque existem algumas correntes cristãs, as quais eu respeito, as quais eu considero, as quais eu tenho todo o amor pelos os participantes dessas correntes. Não quero aqui criar qualquer tipo de desavença, porque não é da minha natureza, muito pelo contrário. Mas que muitos desses me abordam em alguns vídeos lá do canal, argumentando que eu estava errado por estar comentando e tratando Jesus como Deus encarnado. E colocam as suas razões. Eu respondi algumas razões nesse vídeo, cujo link eu vou colocar aqui na descrição, quem desejar assistir. Mas foi breve, eu poderia ter falado muito mais, mas eu não quis fazer um tratado teológico, apenas responder alguns pontos mais comuns. E aqui nós vemos mais um caso desse tipo, queridos, que eu poderia ter argumentado lá nesse vídeo, como há inúmeros versos que mostram que Jesus não é apenas um homem perfeito, um homem que deu a vida por nós, ele é muito mais do que isso, ele é a encarnação do Deus vivo, pelos vários motivos que eu comentei naquele vídeo. E aqui eu quero comentar especificamente desse verso, vejam só. Estevão está se dirigindo a uma pessoa que está na glória e dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Isso aqui é uma das grandes mostras que Jesus é Deus. Por quê? Porque, primeiro, ele está orando, e a oração que Deus nos ensinou é orar a Deus. A gente não ora a seres humanos. Os seres humanos, eles partiram para a glória, não são alvo da oração. A oração é algo estritamente, especificamente direcionado para o divino. Mas aqui Estevão ora a Jesus. Tanto é que tinha visto Jesus na glória excelso junto do Pai. Ele ora a Jesus. E veja que Estevão, como os versos anteriores haviam dito, ele estava cheio do Espírito Santo. Então o que ele fez? Veio com o selo de autenticação do Espírito Santo. Não é um erro de Estevão. E também, se caso fosse um erro de Estevão, orar a Jesus como sendo Jesus divino, como sendo Jesus Deus, o escritor Lucas, discípulo de Paulo, um escritor inspirado, um evangelista, que teria colocado uma nota, caso Estevão tivesse cometido um erro tão crasso, tão grave como esse, até para não incentivar outras pessoas a fazer isso, Lucas teria registrado, ou não teria colocado esse ponto, para não manchar a bela história de Estevão, ou Lucas colocaria
uma nota dizendo, olha, apesar de Estevão ter feito algo muito belo, ele cometeu aqui um equívoco orando ao Senhor Jesus. Ele não deveria ter feito isso, mas deveria ter orado a Deus Pai, caso Jesus não fosse a encarnação de Deus. Porém, tanto Estevão, cheio do Espírito Santo, faz isso, quanto o escritor inspirado não repreende Estevão na sua atitude. Então veja que temos o testemunho de dois grandes homens e o registro nas Escrituras, conforme o evangelista Lucas. Outro ponto que nós vemos aqui é que essa atitude de Estevão é muito similar à de Tomé. De Tomé, quando ele encontra Jesus, está lá em Lucas capítulo 23, em que Tomé, João capítulo 20, me perdoem, em que Tomé se encontra com Jesus ressuscitado e diz, Senhor meu e Deus meu. Tomé trata a pessoa de Jesus, da qual ele está diante, como pessoa divina. Ele chama de Senhor meu e Deus meu. Mostrando também, e Jesus não faz qualquer repreensão a Tomé, recebe aquela adoração legitimamente, como várias vezes em que pessoas adoraram Jesus, ao contrário de anjos, ao contrário de profetas, que sempre repreendiam a pessoa por estar adorando, por estar se ajoelhando por estar se prostrando. Anjos e profetas repreendiam. Jesus não o fazia, porque Jesus sabia que era Deus. Então não repreende outros casos e também não repreende Tomé. E, continuando aqui, nós vemos algo muito interessante, porque a frase que Estevão utiliza, recebe o meu espírito, é a mesma que Jesus usa na cruz. Antes do seu último suspiro, Jesus fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu já comentei isso em outros áudios, que essa oração que Jesus faz a Deus é a oração que a criança judia fazia antes de dormir. Né? A mãe e o pai ensinavam a criança judia a orar assim antes de dormir. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito, para o caso da pessoa, durante o sono, falecer, o espírito já está nas mãos de Deus. Então, era essa oração e Jesus faz essa mesma oração de uma criança ao seu pai, falando, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Estevão usa essa mesma frase. Recebe o meu espírito, só que não falando ao Pai. Ele fala para quem? Para Jesus. Por quê? Porque Estevão, inspirado, e Lucas, escrevendo, evangelista, também inspirado, reconhecem Jesus como Deus. Então ele está falando, Deus recebe o meu espírito, Senhor Jesus recebe o meu espírito. Trata Jesus exatamente como Pai, como Deus, conforme Ele é. Então vemos novamente mais uma demonstração de Jesus como divino. E esse ato aqui de Estevão, como de Tomé e inúmeros outros, realmente inúmeros, quase todo capítulo da Bíblia, a gente pode explorar, como estou explorando aqui, um verso mostrando a divindade de Jesus. Isso inspirou vários cristãos a, desde o primeiro dia, louvarem, adorarem e orarem a Jesus como a Deus. Numa carta de Plínio, um cristão, escrevendo ao imperador Trajano, por exemplo, ele conta que os cristãos da Bitínia estavam acostumados a cantar hinos a Cristo como a um Deus. Então veja que desde os tempos remotos, desde o princípio da igreja, porque alguns falam, isso foi algo que foi sendo criado com o tempo, né? Ao longo dos séculos, passado 1, 2, 3 séculos, as pessoas foram, como aquela brincadeira do telefone sem fio, né? A história vai, ou da fofoca, a história vai sempre crescendo, vai aumentando, né? Vão acrescentando coisas, e aí Jesus, de um Messias, foi aumentando até se tornar Deus, né? À medida que o tempo foi passando, através da criação de um mito. Mas não é o caso, porque temos registros históricos desde o início da igreja, desde os primeiros anos, mostrando que desde o início os cristãos adoravam Jesus como a Deus, como estamos vendo aqui Estevão fazer. Ele faz a oração que toda criança judia fazia a Deus e que Jesus fez a Deus. Estevão faz essa mesma oração a Jesus. Logo, 2 mais 2 é 4. Jesus era Deus para Estevão, para Lucas, que escreveu aqui o registro, e conforme está nas Escrituras.
Veja todo esse tempo que eu estou mostrando que Jesus é Deus, baseado em um verso que praticamente ninguém conhece. Imagine quantos versos similares a esse eu poderia explorar. Imagine se eu pegar os versos bem mais contundentes, como João 1:1 e tantos outros. Então é só para mostrar aqui, de novo, eu respeito as pessoas dessas outras correntes, mas que eles possam não ficar lendo meramente a cartilha teológica daquele grupo, mas leia os posicionamentos da posição contrária e analise as escrituras. Porque se as escrituras dizem claramente, como esse verso, e claramente como João 1:1 diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Bom, se a Bíblia está dizendo o verbo era Deus, Jesus é Deus, ponto. Se isso não bastar para a pessoa, o que é que a Bíblia tem que fazer para mostrar que é? Se ela já disse. Então, veja que a pessoa já tomou uma decisão antecipadamente, independentemente, não interessa o que a Bíblia venha a dizer, eu já tomei a minha decisão. Ah, está dizendo que é Deus? Não, 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 mas eu quero me apegar a esse verso, eu não gostei. Eu vou pegar esses outros aqui que aparentemente mostram que a minha posição está correta. Apesar desse ser o verso mais claro possível, está sendo dito sem firulas, sem complicações, sem metáforas. O verbo era Deus, ponto. E Estevão aqui está orando, demonstrando a divindade de Cristo. E por ele ter essa consciência, Jesus, no alto da sua glória, fica de pé, estende as mãos e recebe Estevão. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.